Fala meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos, já peço a vocês que deixem aquele like e também se inscrevam no nosso canal caso não forem inscritos. E por último, o último recado é que este vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quer acompanhar o campeonato alemão e o campeonato francês com transmissão ao vivo e totalmente gratuito, o OneFootball tem isso, é disponível para Android, é disponível também para iOS e é totalmente gratuito. O link estará aqui na descrição para vocês. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Depois de algumas horas da vitória do Cruzeiro na Copa do Brasil, foi anunciado pela Rádio Itatiaia de que o Cruzeiro tinha acertado com Rodrigo Pastana para ser o seu novo diretor de futebol, uma coisa que revoltou muita torcida. E um ponto muito interessante que o jornalista Farley Meira já tinha avisado: olha, o Cruzeiro vai esperar a vitória da Copa do Brasil vir para dar uma acalmada na torcida e depois confirmar a vinda do Rodrigo Pastana. Quem trouxe a informação para nós em primeira mão foi a Rádio Itatiaia do Samuel Venâncio. Primeira coisa que eu fui fazer foi dar uma olhada nos comentários do pessoal do CSA, dos torcedores do CSA, e diversos comentários. Eu não achei um que falava, que lamentava a saída do Rodrigo Pastana, ou pelo menos que mostrasse gratidão pelo trabalho que foi feito lá. Todos estavam contentes com a saída deste profissional. Aí eu pergunto para vocês, se ele não serve para os torcedores do CSA, por que ele vai servir para o Cruzeiro, que é um time de muito mais expressão? Me fala, por que o Sérgio buscou um profissional que não está nem sequer sendo bem visto no CSA? Imagina representando as cores do Cruzeiro. Uma péssima contratação, o Sérgio que perde mais uma vez o apoio do torcedor, realmente perdeu mais uma vez a moral, e quando ele vir pedir Pix, quando ele vir pedir para comprar camisa, quando ele vir pedir isso, aquilo, que o torcedor não desista, vamos lembrar dele disso. Ah, beleza. E o Rodrigo Pastana, que o torcedor fez aí durante a semana toda enquete nas redes sociais mostrando que não estava satisfeito com a contratação desse diretor de futebol. Eu preferiria manter o David no cargo do que ter o Rodrigo Pastana, porque aí pelo menos eu pagaria o salário apenas do David. Agora eu tenho que pagar do David e também do Rodrigo Pastana. Renato, ele veio. O que eu vou fazer neste momento? Galera, como cruzeirense de coração, o que temos que fazer? Torcer para queimar a língua, torcer para que o Rodrigo Pastana faça um bom serviço na frente do Cruzeiro, e não torcer para que ele dê errado só para a gente falar: ah, eu avisei. Não, esse não pode ser o nosso papel como torcedor. Temos que chegar lá e realmente torcer para que ele dê certo. Gostaria da contratação dele? Não, horrível. Acho uma péssima contratação do Cruzeiro trazer um cara que tem um caráter, podemos dizer assim, duvidoso durante a sua carreira, mas já que veio, vamos ter que torcer. E Sérgio, você você comprou uma briga totalmente desnecessária com a torcida, mostrando que a gente não tem voz. Você que vem nas redes sociais falar: o torcedor é muito importante, o torcedor é isso, o torcedor é aquilo, mas na hora de ouvir o torcedor, você vai lá, vira de lado, finge que nada aconteceu. Vamos aguardar. Rodrigo Pastana deve ser anunciado como novo diretor de futebol, pelo menos foi o que informou para nós a Rádio Itatiaia daqui de Minas Gerais. Olha só, nação, ontem conseguimos uma vitória muito apertada contra a Juazeirense. E olha esta imagem que eu estou colocando na sua tela. Me fala, quase que o Cruzeiro levava um gol para este cara. Ele nem sequer parece ser jogador de futebol, mas jogou muito bem no primeiro tempo. Um cara que trouxe sufoco para a defesa do Cruzeiro no decorrer da partida. Olha só para você ver a nossa situação. Quase que levávamos um gol para este cara. Olha só, uma rápida avaliação sobre a partida de ontem. Primeiro ponto, finalmente o atacante Bruno José desencantou, um jogador que mostrou ter uma seríssima dificuldade de finalização junto com o outro atacante do Cruzeiro, o Ayrton, mas também recebeu um passe de mágico do Guilherme Pissoli, que pelo menos na minha opinião foi o melhor dentro de campo. Guilherme Pissoli se destacou em todos os lados do campo. Quando ficava dentro da área se esforçava muito, quando saía puxava pelas beiradas e dava espaço para o Ayrton. Gostei muito da partida do Guilherme Pissoli, na minha opinião foi o melhor dentro de campo. Também tivemos o Bruno José, como sempre, muito esforçado. Nesta partida também gostaria de parabenizar o Ayrton. Renato, Ayrton nem fez essa partida tão boa assim, concordo com vocês,
não fez uma partida tão boa, mas se você perceber, só o Ayrton amarelou uns 3, 4 jogadores do outro time, que só conseguiram parar o jogador com falta. O juiz chegou, parou, apontou o cartão amarelo e aí esses jogadores tinham que ser substituídos ou até mesmo ter que dar uma segurada para não ser expulso. Vamos colocar outro ponto aqui também. Fábio, boa partida do Fábio, como sempre, muito seguro. O Cáceres, eu acho que defensivamente ele fez uma partida boa, mas estou esperando muito mais do Cáceres quando ele sobe para o ataque. Eu espero que ele chegue lá e em um passe acerte, porque ele sobe muito, mas infelizmente com pouca eficiência até o momento. O Clebinho entrou no lugar dele, não dá para fazer uma avaliação, ficou pouquíssimo tempo dentro de campo. Temos o Everton, que fez uma boa partida, parabéns o Everton, voltou com tudo, mostrando por que você era o titular e por que você pode voltar a ser titular do Cruzeiro. Agora com o retorno do Joseph, né, vou até ter essa dúvida na minha cabeça, quem vai ser o titular? O Ramon no primeiro tempo estava fazendo de tudo para entregar o pastel. O Ramon fez um erro ridículo, que se não fosse o Everton para salvar ele, o Cruzeiro teria saído perdendo já no início da partida por 1-0. Matheus Pereira, boa partida, seguro como sempre, mas também espero muito mais do Matheus Pereira no apoio ofensivo. Quando ele vem para defender, muito bem, mas quando ele chega lá na frente, eu preciso que ele seja mais efetivo, que nas poucas oportunidades que ele suba, ele consiga achar alguém dentro da área. O Matheus Nery fez um péssimo primeiro tempo, mas conseguiu se recuperar no segundo tempo. Não vou fazer aquela crítica por ter deixado o Adriano no banco. Eu preferiria muito mais o Adriano, mas o Matheus Nery teve uma saída de bola muito interessante, e ele foi aquele terceiro homem da zaga do Cruzeiro para dar mais confiança. Então vamos aguardar. Talvez o próprio Felipe Conceição dê sequência para este jogador. O Rômulo ficou um pouco sumido ali no meio de campo, mas eu vi ele muito esforçado. Realmente, o Rômulo sempre muito esforçado, sendo aquele cara de liderança no meio de campo do Cruzeiro. Mas eu espero mais dele. Ele atuou desta vez na posição onde fica o Matheus Barbosa, que pelo menos, para minha felicidade, esteve maior parte do jogo no banco de reservas. E ele ainda entrou. Entrou, fez alguma coisa? Não fez nada. Ainda bem que ele não fez nada, porque quando ele faz, é uma coisa negativa para o Cruzeiro. Stênio entrou durante o tempo também, realmente querendo botar fogo na jogada, mas a equipe do Juazeirense, mesmo perdendo de 1-0, não tentava empatar o jogo. Aí complicava muito. O jogo de volta, pode anotar aí se quiser. Juazeirense vai ter que sair e vai ter que dar espaço para o Cruzeiro. Aí sim o Ayrton, o Bruno José, o Sobis e também o Bissoli vão ter espaço para atacar. Porque quando a Juazeirense recua, dificulta muito que o Cruzeiro entre na sua defesa. Mas no próximo jogo, com eles tendo que buscar o resultado, você pode ter certeza que o Cruzeiro vai ter mais espaços. Ninguém vai querer levar este jogo para os pênaltis. Olha só, também temos o atacante Rafael Sobis, acho que foi uma partida abaixo do Rafael Sobis, muito sumido dentro de campo, participou pouquíssimo. Tem um jogador aqui que eu tava esquecendo, cara, como eu pude esquecer, o lateral esquerdo Kaique, excelente partida, entrou muito bem porque o Matheus Pereira estava amarelado. Em uma dividida, o Kaique estava naquela jogada em que o gol do Cruzeiro surgiu, ele que fez o desarme inicial. A bola veio, o cara cabeceou, foi pro meio de campo, Sobis toca pro Bissoli e o Bissoli acerta um excelente passe. Felipe Augusto entrou no decorrer da partida. Achei um pouco estranho. Felipe Conceição falou que queria mais uma força de contra-ataque. Por quê? Porque pensou que o Juazeirense iria para frente. E acabou que isso não aconteceu. Ficamos com Ayrton, Felipe Augusto e Stênio fazendo aquele trio ali na frente, sem contar com Guilherme Bissoli. Não deu certo porque o Juazeirense se surpreendeu e ficou muito satisfeito com o resultado de ter perdido por apenas 1-0 para o Cruzeiro. Falo mais para vocês. Olha só, o Cruzeiro sofreu e muito e deu sorte porque o outro time faltou qualidade, porque eles chegaram e não souberam definir. O Cruzeiro correu seríssimos riscos nesta partida, venceu, mas não convenceu o seu torcedor. Tem muita coisa para ser melhorada, mas pelo menos o resultado chegou. Próximo adversário do Cruzeiro vai ser o CRB, adversário duríssimo do Cruzeiro, e tem um ponto que tem que ser ressaltado. O CRB perdeu também na Copa do Brasil pelo Palmeiras, mas perdeu apenas de 1-0, jogando de igual para igual, pressionando o Palmeiras. E se eles entrarem daquele jeito que entraram contra o Palmeiras, meu amigo, pode saber que este jogo promete muitas emoções.
Olha só, neste momento, segundo o portal UOL Sport, o Cruzeiro está buscando meios para tentar a renovação de contrato do jovem Argel, para corrigir aquele contrato de insegurança jurídica. Todo mundo sabe, recentemente nós perdemos o César para o Red Bull Bragantino porque o seu contrato era falho. Infelizmente, quem estava comandando era o André Mazuco e como ele saiu do Cruzeiro, não deu tempo do contrato ser renovado. E com isso, o Cruzeiro leva um prejuízo, perda do César para o Red Bull Bragantino. Já perdemos outros jogadores também, e o Argel pode ser o próximo se o Cruzeiro não tomar cuidado. Enquanto trabalha para tentar corrigir problemas antigos na base do clube, a diretoria do Cruzeiro procurou nesta semana o volante Argel, de 19 anos de idade, para iniciar as conversas para atualização no contrato do jogador. O jovem meio-campista é um dos atletas que assinou o contrato fora dos padrões FIFA, quando era menor de idade, e por isso podem deixar o clube de forma gratuita em um futuro próximo. De acordo com informações obtidas pelo All Sport, uma nova proposta salarial já foi feita para o jogador, que além da questão financeira vai analisar o plano de carreira oferecido pelo Cruzeiro. Capitão do time sub-20, Argel está perto de completar 3 anos de contrato. Segundo apurou a reportagem, recebeu sondagens e ofertas de outros clubes da elite do futebol brasileiro, ou seja, há outras equipes já querendo meter o bote no Cruzeiro, querendo meter o bote no Argel, assim como foi feito com o César. Diretoria, acelera, o tempo está passando. E não é só o Argel que você tem que fazer isso, tem outros diversos jogadores que você tem que agilizar este processo o mais rápido possível. Não podemos perder os nossos ativos, não podemos perder os jovens das categorias de base, porque são eles que vão trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro no futuro, e é muito importante. Olha só, a situação do Argel não é novidade na Toca 1. 2 jogadores deixaram o clube recentemente. Quem é que se lembra do meio-campista Alejandro, grande promessa do Cruzeiro que foi para o Dallas dos Estados Unidos totalmente de graça, e a diretoria não pôde fazer nada. Para falar a verdade, pôde sim, tinha a opção de renovar o contrato do jogador, tinha a opção de não deixar para a última hora a renovação de contrato, deixou para a última hora, ficou tranquila e veio o Dallas e Creu, pegou o meio atacante. E outro, né, o zagueiro César, que estava sim naquele processo de renovação de contrato, mas infelizmente o André Mazuco que estava comandando. E quando ele recebeu a proposta do Santos, ele travou tudo o que ele estava fazendo no Cruzeiro. O All Sport revelou que no começo de 2021, que alguns contratos assinados com garotos menores de 18 anos foram redigidos fora dos padrões da FIFA. Assim, o tempo de acordo estipulado é de 5 anos. Não tinha completa segurança jurídica no país, uma vez que a entidade que regula o futebol prevê legalmente apenas 3 anos de vínculo para jogadores nesta faixa de idade. Olha só, além do Argel, nós temos o meio-campista Vitinho, que também assinou contrato longo quando era menor de 18 anos, e se a situação não for resolvida com agilidade, haveria uma brecha para que os dois possam deixar o Cruzeiro sem nenhuma indenização. Quem é que se lembra do zagueiro Everton, que hoje foi titular do Cruzeiro? Para falar a verdade, ontem ele foi titular do Cruzeiro. Ele também tinha o mesmo contrato, só que esse aí o Cruzeiro foi lá e renovou. O Cruzeiro deveria ter feito isso também com o Alejandro, com o César, a mesma coisa que ele fez com o zagueiro Everton, que está recebendo oportunidades hoje no time principal do Cruzeiro. E durante essa semana, nós tivemos a renovação de contrato do goleiro Rodrigo Basílio, que completou 18 anos de idade em março. É outro jogador que poderia deixar de graça o Cruzeiro, mas aí a diretoria se agilizou e conseguiu a renovação de contrato. Tomara que seja feita também com os outros atletas, para que a gente não possa perder mais jogadores como aconteceu nesta temporada. Então é isso, família, muito obrigado pela presença de todos vocês que assistiram a mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Muito obrigado mesmo e aguardo todos vocês no próximo vídeo. Fui!